Agora vamos falar sobre um setor, a gente está falando de importação de arroz, que está reduzindo o preço aqui em plena colheita. E o setor leiteiro nacional, hein? Que aguarda com expectativa o resultado de medidas de socorro anunciadas pelo governo federal desde o ano passado. Para falar sobre esse tema importante desse setor do agro, nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o presidente da Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, o nosso querido Geraldo Borges. Geraldo, obrigado. Feliz ano novo para você. Não sei se você já tinha te visto esse ano, mas o ano começa agora, depois do carnaval, não é isso? Obrigado, Valteno. Prazer estar aqui novamente representando a Abraleite, prazer estar contigo e com todos que nos assistem pelas telas aqui do nosso Agro Mais. É a primeira vez que nós estamos juntos esse ano. Gostaria de estarmos aqui falando mais motivados, né? Falando que o setor está bombando, que o setor leiteiro, que é tão importante para a nossa nação, já sentiu uma melhora, mas ainda não conseguimos ver essa melhora desse fatídico ano de 2023 para cá. Você viu dando a notícia do arroz? O arroz, menor preço aí nos últimos tempos, a gente importando arroz. O leite continua sendo, a importação continua sendo o problema mais danoso do setor? Infelizmente, sim. Em janeiro, nós tivemos uma importação, um fluxo altíssimo de importação do Mercosul e agora, nos primeiros dias de fevereiro também, já ficamos sabendo que as importações estão altíssimas, continuam altas e nos preocupa muito, porque o setor vem agonizando desde maio do ano passado, desde maio de 2023, e as medidas que foram anunciadas pelo governo não foram medidas que trouxeram solução para o problema. Como eu sempre disse aqui em todas as outras entrevistas, qualquer medida que venha do governo federal é bem-vinda pelo setor, ela vai ser realmente bem-vinda por todos os representantes do setor, como é o caso da Abraleite, porém as que foram anunciadas e que foram implementadas até agora não sanaram o problema. Nós estamos com um problema gravíssimo, é um setor importantíssimo que gera muito emprego e renda no campo e nas cidades, né, Valteno? E nós estamos vendo o quê? Uma desmotivação geral, com milhares de produtores ameaçados a sair da atividade por estarem penando com prejuízos à sua atividade. Você disse, eu tinha visto uma pesquisa, você me corrigiu aqui antes de entrar, você disse que o número é até maior, mas eu tinha um número que nos últimos 10 anos, 100 mil produtores de leite abandonaram as atividades por causa de problemas de sobrevivência mesmo. O custo de produção não paga aquilo que ele recebe pelo litro de leite. Você falou, Valteno, é mais. Sim, nós tivemos, esse fenômeno já vem acontecendo, não é de agora, né? Por exemplo, comparando o antepenúltimo censo do IBGE com o penúltimo foi anunciado em 2017, nós tivemos uma queda de algo em torno de 1.850.000 para 1.176.000 propriedades produtoras de leite. E essa queda está muito acentuada, a gente sabe, porque a gente acompanha, por exemplo, divulgações feitas pela Emater do Paraná, Emater do Rio Grande do Sul e outras formas de trabalhos de pesquisa que mostram que a saída da atividade está muito grande, principalmente nos últimos anos. Então, esse fenômeno já vem acontecendo e não é só no Brasil, Valteno, mas nós temos que ter uma responsabilidade grande, nós que eu digo a nação, o país e principalmente os governantes e as nossas lideranças que estão aqui nessa esplanada dos ministérios, que está aqui na nossa frente, ali está a Câmara, está o Senado, em conduzir o país para que não tenhamos mais produtores saindo da atividade, mais desemprego, porque não é só a família do produtor que sai da atividade, a gente tem várias famílias que trabalham nessa atividade e que estão indo para as filas da assistência, daquela parte assistencial que nós não desejamos. O Brasil não pode ficar com a população desempregada e dependendo de auxílio como Bolsa Família. É uma preocupação não só de geração de emprego e renda no campo, mas é uma preocupação também com as nossas cidades. Então, isso envolve a nação de uma maneira geral, além daquilo que a gente sempre disse. O Brasil deixando de ser autossuficiente na produção de leite, quem vai pagar uma conta cara é o consumidor, é a população que vai depender dos preços que estiverem lá fora nos momentos que dependeremos das importações para abastecimento das nossas mesas dos nossos brasileiros. Olha aqui, ó. Eu sempre uso essa canequinha aqui, foi o Paulo Martins da Embrapa Gado de Leite que me deu, Vacas e Pessoas Felizes. A gente provavelmente está vendo vacas felizes, mas a gente não está vendo as pessoas que trabalham com esse setor feliz. Então, felizes. Então, eu te pergunto, Geraldo, o que fazer? O governo falou que distribuiu, ia abrir uma linha de 700 milhões de reais, que não é nada, né? Perto do que o setor está passando, que ia fiscalizar a entrada de leite irregular no Brasil,
porque tinha uma suspeita de que o leite vinha de não sei onde, da Ásia, entrava pelo Uruguai, até mesmo pela Argentina. Isso era difícil de fazer. Eu não sei o que deu isso. O certo é que o governo tem mostrado intenções, mas na prática, o que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de comentar que o Paulo Martins é um grande líder do nosso setor, uma pessoa maravilhosa, inclusive um dos bons e grandes conselheiros que a Abraleite tem. E realmente nós não estamos vendo as pessoas felizes. As vacas, os nossos animais continuam felizes porque nós trabalhamos com responsabilidade, com bons tratos animais, com uma ambiência boa para esses animais, justamente para que eles possam produzir. Se não tem um animal que se sinta confortável, que esteja bem manejado, ele não vai produzir. Exatamente. Mas os produtores, infelizmente, não estão felizes, não estão alegres e felizes como essa caneca, como prega, né, como pregava o Paulo Martins, lembrar para gado de leite. E entrando na sua pergunta, Valteno, nós temos que entender o seguinte: a medida que você citou de 700 milhões como ajuda às cooperativas é super bem-vinda, mas nós precisamos de entender alguns fatores. Algo em torno de 40% dos produtores fornecem leite a cooperativas no Brasil. 60%, que a maioria fornece a empresas, a indústrias de laticínios. É aquele caminhão que vai lá na fazenda buscar. O caminhão pode ser da cooperativa de leite, que é dos produtores, a cooperativa é uma organização dos produtores, ou pode ser de laticínios privados. E 60% hoje em dia da captação do leite produzido no Brasil é por empresas privadas, laticínios, que não vão para poder participar desses 700 milhões. Esses 700 milhões também precisa ser analisado porque é um volume pequeno. Se nós compararmos, por exemplo, que entrou em 2023 algo em torno de 2 bilhões, 250 milhões de litros de leite, que daria algo em torno de 4 bilhões e 500 milhões de reais, esse montante de 700 milhões emprestado às cooperativas para que elas possam ajudar os seus cooperados, que estão em dificuldade, inclusive inadimplentes com as cooperativas, e essas acabam ficando também em situação difícil no mercado, o volume é pequeno. O que nós precisamos é combater o problema na raiz. Entendamos, a Argentina, em 2023, subsidiou os produtores praticamente o ano inteiro, dando dinheiro direto aos produtores. E com esse subsídio, os produtores que lá também passam por dificuldade, venderam seus produtos muito aquém do preço e sobreviveram com a ajuda governamental. E esse leite que deixou de ir para a Ásia, para a China, por exemplo, entrou aqui no Brasil, destruindo o nosso setor. Nós chegamos a importar algo em torno de 10% até 12% do que consumimos, enquanto a média tradicional nossa é na casa de 3%, Valteno. Então, isso significa que está gerando um desestímulo na cadeia nacional e uma possível dependência de importações, o Brasil passando dessa forma a deixar de ser autossuficiente na produção de lácteos, que nós precisamos dizer, né? Felizes também as pessoas que têm condições de ter acesso a esses alimentos. E são alimentos, principalmente o leite, que a população de baixa renda tem acesso, é um alimento importante. O leite é importante para a saúde humana em todas as fases da vida. Então, o leite e seus derivados têm uma importância não só econômica e social, como uma importância muito grande na nutrição da nossa população. Então, nos preocupa de uma maneira geral o nosso setor agropecuário, já que é uma cadeia importante. O Brasil é o 5º maior consumidor, era o 3º maior produtor de lácteos do país. Essa cadeia leiteira está em 6º lugar dentre as cadeias produtivas agropecuárias mais importantes. Tudo isso tem que ser contabilizado, mas acima de tudo, Valteno, você, sua família, todos que estão aqui ao nosso redor, nessa nação gigante, utilizam nossos lácteos como alimentos extremamente importantes para o ser humano. E isso tudo está em jogo, isso tudo está em risco. Agora, como é que você está falando de uma ameaça do Brasil não ser autossuficiente? Agora, veja só, como poderia acontecer, Geraldo, num setor que produz 34 bilhões de litros de leite, tá entre terceiro e quarto produtor, maior produtor mundial. Como que a gente, com esse cartão de apresentação, podemos não estar bem? Eu sei que você tem colocado a exportação, a importação como o maior problema, mas a gente tem ouvido aqui, eu não sei se o próprio ministro da Agricultura, o Paulo também, lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, falando que o setor acabou, é um setor, e isso eu também acompanho, bastante diverso dentro da cadeia. Você tem gente muito tecnificada,
E você tem gente que não tem condição de saber se tem mastite, se não tem, ele não tem lá para saber qual é a proteína do leite, coisa que os grandes têm. A gente não está tendo assim uma espécie de monopólio do setor, que os grandes, igual aconteceu com a laranja, está acontecendo com a borracha, o leite vai seguir esse mesmo caminho? Valteno, você colocou muito bem. Nós temos aqui no Brasil uma característica bastante peculiar. Além do leite ser pulverizado, produzido em 98,8%, quase 100% dos municípios brasileiros, então ele está realmente pulverizado em toda a nossa nação, todo o nosso país, ao mesmo tempo a gente observa uma produção heterogênea, produtores de todos os portes, sobre todos os manejos de produção, e realmente você tem razão quando diz, há sim produtores tecnificados, até excessivamente produtivos, tanto pequenos quanto médios quanto grandes, como nós temos uma grande maioria carente de assistência técnica, a grande maioria que não consegue ter tecnificação, não consegue ter uma produtividade. Um certificado. E isso atrapalha naquela competitividade do nosso leite. Eu bati na tecla da questão da igualdade, falei da Argentina, porque nós estamos vivendo um momento nunca vivido antes. Os fluxos de importações predatórias, que é o apelido que a gente deu a esse fluxo contínuo que acontece do Mercosul, Argentina e Uruguai, ele sempre incomoda anualmente, mas ele dura ali 60, 90 dias. E nós estamos com essa crise, com esse problema desde o início, desde agosto de 2022, com recordes de importações em todo o ano de 2023, culminando no mês de dezembro, e agora janeiro e início de fevereiro, importações absurdas continuam acontecendo. Então, veja só, esses países do Mercosul, Argentina e Uruguai, eles têm um custo tradicionalmente de produção menor que o Brasil e conseguem ter o leite mais barato do que o Brasil. Mas pior do que isso, o que está acontecendo e que vem acontecendo de 2023 para cá, é que tanto a Argentina deu subsídio aos seus produtores, como o Uruguai também perdoou dívida, deu facilitações nas dívidas dos seus produtores. Isso tira a igualdade de condições que está em um dos artigos do nosso Tratado do Mercosul. É necessário que, para que se tenha a isenção de imposto na transação de qualquer mercadoria, e diga-se de passagem, o Brasil tem uma balança positiva, nós exportamos mais, quando se considera todos os produtos, inclusive da indústria, do que a Argentina e o Uruguai exporta para cá. Então, nós temos uma vantagem para o Brasil na balança comercial porque nós exportamos mais. Mas quando você analisa a cadeia leiteira, é um desastre para o Brasil. Por quê? Porque eles estão tendo condições diferenciadas e estão colocando o produto deles abaixo do preço de produção do nosso produto aqui, e isso para nós está sendo sacrificante, está destruindo a nossa cadeia produtiva do leite. Não é como aqueles 2, 3 meses de fluxo que gera um desequilíbrio, mas depois volta ao normal. Os produtores já não aguentam mais trabalhar no vermelho desde maio de 2023. Então isso é muito preocupante. E se esse fluxo contínuo continuar com incentivo desses dois governos, Argentina e Uruguai, nós precisamos que haja alguma providência no sentido de bloquear, nem que seja temporariamente, sentar e organizar, tem que criar algum tipo, eu vou usar uma expressão usada pelo Márcio da OCB, presidente da OCB, muito respeitado, que é um freio de arrumação, que até hoje o governo não deu esse freio de arrumação. Nós precisamos sentar e resolver isso. Não é o governo empurrar isso para frente, não é querer jogar nas costas da iniciativa privada, tem que ser resolvido esse problema. Toda a nação protege seus setores, suas cadeias, seus empregos. Não podemos continuar com essa situação. Se a crise acontece na cadeia leiteira dos nossos países vizinhos, nós não podemos destruir a nossa cadeia leiteira para salvar deles. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que é a medidas questão estruturantes. Concordo que precisa realmente tecnologia, chegar mais assistência técnica, melhorar a produtividade, diminuir nosso custo de produção. Isso passa, inclusive, por diminuição da carga tributária. A gente vem pedindo isso desde governos anteriores, desde o Temer, passando pelo Bolsonaro e agora no governo do Lula. E sempre a gente tem a resposta, Valteno, de que nós estamos num momento difícil, de que está se reestruturando a questão de tributos do país, né? E que a gente não pode ter uma resposta disso. O tempo está passando e o nosso setor está agonizando. Geraldo Borges, presidente da Abra Leite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, aqui com a gente no AgroTarde, ao vivo. Vamos acompanhar cada dia, cada discussão, congresso aqui do lado. Cadê a imagem lá de Brasília, gente, de fora? O Geraldo falou aqui, está chovendo lá.
Cadê o Congresso lá? Vamos Aqui do nosso lado. Olha lá, ó. Então nós vamos ficar de olho ali naquele lugarzinho. Ali o Ministério da Agricultura também está naquele bloco. Chuva caindo, vai ter, graças a Deus, tomara que não tenha uma perda de safra tão estimada quanto a gente está percebendo. Mas vamos aqui acompanhar cada passo, Geraldo. Obrigado pela sua presença. Nós agradecemos, estamos sempre à disposição e esperamos que a semana que vem o Brasil funcione, né? Que realmente passou férias, passou carnaval, nós precisamos que a nação funcione, que essa esplanada tenha boas ideias, boas soluções e ouça o nosso setor, ouça os produtores de leite do Brasil. O enredo vai ser aqui agora, ali do lado de fora, ali perto do Congresso Nacional. Conversei aqui com o Geraldo. Obrigado, Geraldo. Até mais.